Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vou fazer um vídeo aqui, vai ser o mais objetivo possível. Em Lucas 16, 19, Jesus ele conta uma história do mendigo Lázaro e do rico. Você já conhece a história onde Jesus fala que o rico se vestia todos os dias de grande luxo e ostentação todos os dias. A palavra do Senhor afirma que esse rico se vestia de linho finíssimo e tecido de purpura e todos os dias vivia de grande luxo. Junto do seu portão tinha um mendigo chamado Lázaro, que era coberto de chagas. Os cães iam e limpiam sua ferida. Perceba um detalhe. Quem está sendo deixado na porta do rico é o mendigo Lázaro. É alguém que está coberto de chagas, alguém que está machucado, com feridas. Só que o interessante é que esse rico não se importava com aquele mendigo. Esse rico não tinha interesse naquele mendigo, só tinha interesse em si próprio, ou seja, não se interessava com alguém que estava ferido em frente ao seu portão. Só tinha interesse em si próprio. O que Paulo vai dizer? Não tem interesse em si próprio, mas tem interesse nos outros. Só que esse rico aqui não se importava com alguém que estava machucado. Nem todo mundo vai se preocupar com a sua ferida, nem todo mundo vai se preocupar com a sua dor, nem todo mundo, filho, vai de fato se importar com aquilo que está passando no momento. Percebe que aquele rico ali nem se importava com o mendigo, nem se importava com quem estava sendo ferido. Agora o interessante é que a palavra do Senhor afirma no livro de Tiago e no livro de João também vai dizer. Só que no livro de Tiago está escrito assim, presta atenção. Se você tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, nisso consiste o pecado. Então percebe que Tiago vai dizer, se você tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, comete pecado. Agora o interessante, a Bíblia fala que o rico, ele tinha pão, então tem o mendigo ansiava com as migalhas que caíam da sua mesa. Então, ou seja, o mendigo desejava comer o alimento do rico. O rico tinha alimento para dar, mas ele não dava. A Bíblia diz que tem a oportunidade de fazer o bem, não faz, comete pecado. Todos os dias aquele rico ele cometia um pecado. Por quê? Porque ele tinha a oportunidade de fazer o bem para Lázaro e não fazia. Só se importava consigo mesmo. Agora é interessante que a palavra do Senhor vai dizer no livro de João. Filhinhos, se vocês disserem que ama a Deus, mas odeia seu irmão a quem vê, é mentiroso. Porque como pode você dizer que ama a Deus a quem não vê, mas odeia seu irmão a quem vê? Percebe um detalhe? Olha o que está escrito no livro de João. Se você disser, afirmar, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão a quem você vê, é mentiroso. Porque se você não consegue amar seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então percebe, filho, com certeza esse rico aqui não tinha o amor de Deus no coração. Porque se não conseguia fazer o bem para alguém que ele está vendo, como que ele vai amar a Deus, filho? Se você não consegue fazer o bem para quem você está vendo. Olha que negócio interessante. O interessante é que na palavra do Senhor afirma que esse rico aqui não se importava com o mendigo. Agora uma coisa que eu acho interessante, Jesus ele vai afirmar que chegou o dia em que o mendigo morreu. E os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, quando estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu ao longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Olha que interessante, Jesus ele fala que os dois morreram no mesmo ano. O rico morreu e foi sepultado e vai para o Hades, sua alma e seu espírito. Agora o mendigo não, o mendigo é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Por que a Bíblia fala que o rico ele vai sepultado e sua alma e seu espírito vai para o Hades? Agora o interessante é que o mendigo não, o mendigo, os anjos vieram levar ele para o seio de Abraão. Agora percebe um detalhe, percebe que a Bíblia fala que quando o mendigo morre, os anjos vieram. Então percebe, a palavra do Senhor afirma que está anjos, está no plural. Ou seja, mais de um anjo veio buscar o mendigo. Por quê? Porque o mendigo ele era rejeitado pelo rico na terra. Só que quando ele morre é o céu que acolhe. Por isso que Davi diz, pode minha mãe e meu pai me abandonar, mas o Senhor me acolherá. Deus acolhe aquilo que a terra rejeita. É o único que acolhe aquilo que Deus... É o único que acolhe. O que a terra rejeita é Deus. Se você está sendo rejeitado, se está sendo desprezado, pode ter certeza que Deus te acolhe. Porque Deus acolhe aquilo que a terra vai rejeitar. Pode perceber, o rico não era acolhedor do mendigo. O rico não acolhia o mendigo. O mendigo era rejeitado pelo rico. Só que quando o mendigo morreu, foi os anjos que vieram buscar e Deus mostrando, a terra pode te rejeitar, mas eu te acolho. A palavra do Senhor diz, pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama. Todavia, ainda que ela venha esquecer de você, eu não me esquecerei do Senhor. Então percebe que Deus falou que até uma mãe pode esquecer do filho que ainda mama. Mas se ela se esquecer, eu não me esquecerei, diz o Senhor. Então percebe que Deus não se esquece. Deus não estava esquecendo do mendigo Lázaro. O mendigo Lázaro tinha distância do rico. O rico não queria saber de acolher o mendigo. Só que quando ele morreu, foi Deus que acolheu. Então, ou seja, Deus não esquecia do mendigo. Deus estava vendo que o mendigo estava passando, por isso que Deus acolheu. Agora é interessante, você vai ver que a palavra do Senhor afirma que o mendigo, irmão, ele foi acolhido pelos anjos ao seio de Abraão. Por que o mendigo vai para o seio de Abraão? Irmão, não é só porque é mendigo que vai para o céu. Jesus está ensinando essa passagem que o mendigo ele não tem nada. Olha para o mendigo no nosso meio. O mendigo é alguém que não tem nada. Então, ou seja, o mendigo está abrindo mão. O mendigo estava renunciando. E o mendigo ganhou o seio de Abraão porque renunciou. Agora o rico não, o rico se apegou todos os dias de luxo, não quis saber de Deus. Por isso que ele foi para o Hades. A Bíblia diz em Salmo 9,17: os perversos e todas as nações que se esquecem de Deus
o lugar que ele cabe é o inferno. Então percebe, quem se esquece de Deus, o lugar que ele cabe é o que? O inferno. Então por que o rico foi pro Hades? Porque ele se esqueceu de Deus. Filho, não é pecado você ser rico. O pecado é você colocar a riqueza acima de Deus e não querer saber de Deus. Porque a Bíblia diz que quem se esquece de Deus, o lugar que ele cabe é o inferno. Então por isso que esse rico foi para lá. Você está entendendo? Olha que negócio interessante. Só que a palavra do Senhor também vai afirmar, percebe um detalhe, que quando o mendigo está no seio de Abraão, a Bíblia diz que o rico está no Hades. Aí a palavra do Senhor fala assim, então ele chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nesse fogo. Percebe um detalhe, a palavra do Senhor afirma que o rico, ele vai olhar para cima, ele vai ver o mendigo Lázaro, ele vai falar, pai Abraão, manda Lázaro me molhar a ponta da minha língua. O que ele queria ali? Ele queria água. Percebe que o rico, ele desejava água. Percebe que ele está falando, estou em fogo aqui, Abraão, manda Lázaro molhar a ponta da minha língua. O que simboliza a água na Bíblia? Nós sabemos que a única coisa que apaga o fogo é a água. Então percebe que o rico queria água. E o que significa água na Bíblia? O que Jesus falou para a mulher samaritana em João 4? Jesus vai dizer o que para ela? Mulher, quem beber da água que eu lhe der, vai jorrar para a vida eterna. Então Jesus está falando do Espírito Santo. A água simboliza o Espírito de Deus. O que o rico queria? Água. O rico queria a presença de Deus. Já não tinha mais, porque Deus não está presente no Hades. Percebe um detalhe, quando ele estava com vida, ele não queria saber de Deus. Aí quando está no Hades, pai Abraão, quero água, manda lá molhar a ponta da minha língua. Então, ou seja, a única coisa que apagava o fogo ali era a água. E a água simboliza a presença de Deus, como Jesus falou, da água que ele der vai jorrar para a vida eterna. Então percebe que Jesus está falando do Espírito Santo. A água simboliza o Espírito de Deus. O que o rico queria ali era o que? Era a água, a presença de Deus. E Deus não está presente no Hades. Quando está com vida, não quis saber de Deus. Agora que morre, agora que está no lugar onde Deus não está presente, está querendo a presença. Filho, Deus está te dando a oportunidade todos os dias. A Bíblia diz, enquanto a vida é a esperança. A palavra do Senhor diz também que o Senhor não é Deus dos mortos e sim dos vivos. Por que esse rico aqui, ele está pedindo a água e não vai ter água? Porque a presença de Deus não está presente no Hades. O Hades é o lugar dos mortos. E a Bíblia diz que Deus não é Deus dos mortos, sim dos vivos. Percebe que ele está ansiando pela presença, já não tem mais oportunidade. Tinha oportunidade quando estava com vida, e não quis saber. Quando morre, está querendo trazer a presença lá para o Hades. E Deus não está presente no Hades. O Hades é lugar a ausência total da presença de Deus, filho. Deus não está presente no Hades. O Hades é o lugar dos mortos. E a Bíblia diz que Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Por isso, quando ele pediu água, Abraão falou, Lázaro não pode passar para aí. Ou seja, você não rejeitou a presença, você não rejeitou o tempo todo na terra, o mendigo. Agora você quer que ele vá até você? Não tem como, tem um abismo entre nós. Percebe que Abraão falou, ninguém daí passa para cá. E ninguém do nosso lado passa para o teu lado, tem um abismo. Então assim, não tem como Lázaro até aí, não tem como ele mandar água para você aí. Você está entendendo? Ou seja, você tinha oportunidade na terra de buscar Deus. Por que você não quis? Agora você quer buscar a presença? Deus não está presente aí. A presença de Deus, filho, não é presente no Hades. O Hades é lugar, é a ausência total da presença de Deus. Ou seja, ele quis saber de Deus quando já tinha perecido. E já não tinha mais oportunidade. Por isso que a palavra do Senhor diz, Isaías 55:6, busque ao Senhor enquanto você pode achar, invoque enquanto Ele está perto. Ou seja, o rico quando estava com vida, ele tinha a oportunidade de buscar e não buscava, só queria saber de riqueza. Aí depois que morreu, manda Lázaro ver que molhar a ponta da minha língua. Aí Abraão falou, ai filho, lembra que eu estava com vida na terra? Você tinha bem, você tinha riqueza. Lázaro só tinha males. Olha o que Abraão falou para ele. Percebe um detalhe que Abraão está falando, filho, lembra que você estava com vida na terra? Você só tinha bens. Lembra? Você vivia todos os dias de grande luxo, ostentando. Lembra? Então percebe um detalhe, ele está no Hades. E Abraão está fazendo esse lembrar do que ele vivia aqui na terra. Então, ou seja, quem está no Hades tem memória. Quem está lá não se apaga. A Bíblia diz que a única coisa que não vai ter memória é quem vai para o seio de Abraão. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus enxugará do olho toda lágrima. Não haverá nem dor nem clamor, porque todas as coisas já passaram. Isso é para Lázaro. Você vai ver que Lázaro não está se lembrando de nada. É o rico que está se lembrando. Portanto, é que Abraão está falando para o rico, ó, lembra quando você estava na terra? Então Abraão está fazendo o rico se lembrar. Então quem está no Hades tem memória. Agora quem vai para o seio de Abraão não tem memória. Porque a Bíblia diz que Deus enxugará do olho toda lágrima. Não haverá nem dor nem clamor, porque todas as coisas já passaram. Lázaro já não está tendo nem dor nem clamor, já passou. Na terra ele até sofreu, mas quando foi para o seio de Abraão, já passou tudo isso para ele. Agora é a vez do rico de se lamentar. Só que eu acho interessante que ele vai falar, manda Lázaro vir aqui molhar a ponta da minha língua e me refrescar a língua. Perceba um detalhe. Ele está querendo que o mendigo Lázaro fosse até ele na eternidade. Só que o interessante, quando os dois estavam com vida, você vai ver que o rico não queria saber do mendigo. Só que quando morrer ele vai falar para Abraão mandar Lázaro até lá. Só que Abraão vai falar, não tem como, tem um abismo. O interessante, quando estava com vida, não quis saber do mendigo. Aí quando morreu, quer trazer para perto o que ele rejeitou na terra.
Filho, hoje você tem a oportunidade de buscar Deus, hoje você pode rejeitar o Evangelho, você pode rejeitar quem prega para você, mas naquele dia você vai querer trazer para perto quem você rejeitou, não vai ter mais oportunidade. Você está entendendo isso? Ele vai querer trazer para perto o mendigo Lázaro, na terra, e não quis saber do mendigo. Quando morreu, manda Lázaro vir aqui molhar a ponta da minha língua. Ou seja, quando estava com vida, queria a distância do mendigo. Talvez até queria a distância que o mendigo Lázaro tinha ferida, tinha mau cheiro, aí queria a distância. Aí quando o mendigo está lá no seio de Abraão, manda ele vir aqui agora, molhar a ponta da minha língua. O interessante, quando está com vida, não quis dar credibilidade. Agora que morreu, quer trazer para perto. Já não tem mais oportunidade. Deus está te dando chance. Deus dá oportunidade para você buscar enquanto a vida, porque a Bíblia diz que enquanto a vida é a esperança. Você está entendendo? Agora que morreu, quer trazer para perto quem você rejeitou? Abraão falou, filho, não tem como. Ele vai falar para Abraão, deixa eu avisar minha família para que não venha para esse lugar. Estou percebendo, está lá no Hades, lembrando da família. Então percebe, o lugar que ele está refletindo é no Hades. Quando estava com vida, vivendo de luxo, não quis saber nada disso, nem refletia na vida. Aí quando está no Hades, reflete na vida. Infelizmente, muitas pessoas vão parar para refletir lá naquele lugar, no Hades. Quando está com vida, não quer saber. Não quer saber de buscar as coisas do Senhor, não quer saber de buscar o reino, só quer saber das demais coisas. Mas quando tiver, ela vai se lembrar da presença, e já é tarde. Filho, Deus dá oportunidade para você todos os dias. A palavra do Senhor afirma no livro de Lamentações que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs sobre nossas vidas. Aí eu acho interessante nessa passagem, você vai ver que ele vai falar assim para Abraão, deixa eu avisar minha família para que não venha para esse lugar. Abraão vai dizer, tem Moisés e os profetas. O que Abraão está dizendo? Tem os mandamentos. Moisés simboliza a lei. E os profetas é aquele que anuncia. Então percebe, já tem quem está falando para eles, não precisa se preocupar, eles estão sendo avisados. Não precisa se preocupar com a sua família, está sendo alertado, está sendo pregado o Evangelho, está sendo anunciado. Olha que tremendo. Irmão, reflita nisso em nome de Jesus. Uma coisa que eu acho muito forte, percebe que ele está no lugar de tormento. Olha que forte, pedindo para o mendigo ir até ele. Rejeitou o mendigo a vida toda na terra. Não queria saber do mendigo Lázaro. Agora é interessante, você vai ver que ele olha para cima e ele vê o mendigo. Então percebe, quem está no alto agora é quem? É o mendigo. Quem está embaixo agora é quem? O rico. Então, ou seja, todo aquele que se exalta é humilhado. E todo aquele que se humilhar será exaltado. O mendigo Lázaro talvez se humilhava ali no portão dele. E o mendigo Lázaro foi exaltado. Agora o rico que se exaltava foi humilhado. A vida é uma roda gigante, filho. Talvez, olha que interessante. Quando os dois estavam com vida, era o mendigo que olhava. Era o mendigo que ficava deitado ali. O mendigo estava como deitado. Agora você vai ver quando o rico morre, a Bíblia diz que o rico olha para cima. Então, ou seja, foi a vez do mendigo ser exaltado e foi a vez do rico ser humilhado. A vida é uma roda gigante, filho. Você pode estar embaixo, mas você pode estar em cima. Quem está em cima pode estar embaixo. Então você não pode desvalorizar ninguém, filho. Já parou para pensar por que Deus não deixou Ezequiel pisar no vale de ossos seco? Ezequiel 37? Você vai ver que ele fala assim, o Senhor me fez andar ao redor do vale. Aí depois ele vai profetizar, sabe que a Bíblia fala que o exército se coloca de pé. Por que Deus não deixou o profeta pisar no vale de ossos? Sabe por quê? Porque aqueles ossos que Ezequiel andou ao redor, Deus levantou aquele exército. Porque a Bíblia diz que quando ele profetizou para o Espírito entrou nele e se colocaram de pé. Então, ou seja, Deus não vai deixar pisar porque Deus vai levantar. Cuidado em que você pisa, porque Deus pode levantar esse alguém que você pisou. A vida é uma roda gigante. Reflita nisso em nome de Jesus.